Gente, se você quer um ano novo, prioriza as convocações do Senhor. Sabe? É o Senhor que nos convoca. Olha, toda vez que eu vejo Deus chamando a gente para jejuar e para orar como igreja, quando eu vejo o Espírito Santo dizendo, eu quero chamar a minha igreja para perto, é porque Deus tem alguma coisa extraordinária para fazer na sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é apenas não ir. É quando você... Olha, Deus chama todo mundo. Mas sabe quem são os escolhidos pelo Senhor? Sempre aqueles que aceitam as convocações, que Deus encontra eles lá no altar. Esses são os escolhidos do Senhor. Deus fica observando quem Ele pode contar numa convocação de jejum como essa, numa convocação de oração como essa. Deus fica observando quem são aqueles que Ele pode contar para mudar a história de uma cidade. E a gente começa a mudar a história de uma cidade no jejum, na oração, a gente se consagrando. Uma cidade, ela não muda assim, ó. Ela muda quando uma pessoa começa a mudar. No seu trabalho, na família. Sabe aquele trabalho de formiguinha? A história de uma cidade muda quando você se converte ao Senhor. Quando você busca o Senhor e você faz diferença no seu trabalho, lá na faculdade, na sua família, você dá bom testemunho. É assim que se muda a história de uma cidade. Amém, irmãos? Um por um, aceitando as convocações do Espírito, sendo fiéis. Está ali, Deus está chamando, eu vou jejuar sim, eu vou abrir mão do meu café, mas eu quero corresponder. Deus, eu quero dizer sim ao Senhor, né? Nós temos palavras proféticas para a nossa cidade. Irmãos, há mais de 100 anos homens de Deus passaram aqui por Garanhuns. Nós estávamos aqui, eu e Pedro, né? Pedro estava sendo meu companheiro de oração todas as manhãs, todos os dias de segunda a sexta. Fora outros irmãos que estavam aqui. Falo com ele porque ele não faltou nenhum dia. Mas eu tinha pessoas aqui de manhã, né? Comigo, algumas mulheres que vieram. Na hora do almoço, tinha pessoas aqui. Eu não podia ficar o tempo todo, tinha que dar uma saída, depois eu voltava. Tinha pessoas aqui. Meu Deus, eu digo, Senhor, obrigada por esses companheiros de oração. Por essas pessoas que estão entendendo que o Senhor está contando com elas para mudar a história da nossa cidade. A tua família, o teu casamento, ele vai mudar se você mudar, meu irmão. Não espere o seu cônjuge mudar, mude você. Sua família vai mudar. A minha família, né, ela começou a mudar quando eu me converti com 14 anos. Tinha muita bebida, tinha muita cachaça, muita festa, né? E Deus me encontrou com 14 anos numa família de 10 filhos. E eu fiquei lá perseverando por anos, orando pela minha família, dando bom testemunho. Às vezes era perseguida, mas eu perseverei. Passou alguns anos, Deus começou a salvar as minhas irmãs. Meu pai e minha mãe morreram, eles entregaram a vida a Jesus. Meus irmãos, a gente muda a história de uma cidade. É com um que começa. Um na faculdade, um na escola, um no seu bairro, um na sua casa, um no seu casamento, ganhando sua família, dando bom testemunho, buscando a Deus, perseverando. A sociedade é mudada através de cada um de nós fazendo a nossa parte. Então, a convocação do Espírito para nós como liderança, para nós como igreja, porque Deus está contando conosco para mudar a história da nossa cidade, para que você influencie sua célula, a estar jejuando, a estar orando. Eu vi líderes de célula trazendo os seus discípulos para cá essa semana. E eu vi reunido aqui buscando com os seus discípulos. Que coisa linda. A gente vê as pessoas trazendo os discípulos para orar junto e jejuar. Porque é assim que a gente começa um ano novo, tomando novas posturas. Eu quero um ano novo, mas você continua ranzinza. Eu quero um ano novo, mas você não quer uma mudança de postura. Vai mudar? Vai não. Vai continuar só sendo uma mudança de calendário. Agora, se você decidir mudar o seu comportamento, eu vou buscar a Deus. Quando eu estiver bravo, eu vou me calar, eu vou jejuar mais, eu vou me negar mais a mim mesmo, tomar posturas diferentes e reagir diferente diante de uma pressão emocional, diante de uma pressão no trabalho. Você não vai ter a mesma postura explosiva, não vai ser mais aquela pessoa amargurada. Não quero mais ser assim. Deus, eu quero te buscar, eu quero mudança. Você se posicionando, as coisas vão mudar. Fale para o seu irmão, se posicione, meu irmão. Então se posicione para você não faltar à escola de adoradores. Se você nunca participou de uma escola, toda escola você tem uma viagem. Meu irmão e minha irmã, eu quero dar um conselho. Viaja outra data, viaja na segunda-feira.
dia 19. Mas priorize estar aqui buscando. Se você pode estar de manhã. Gente, é de graça a inscrição, mas custa um preço altíssimo. A organizar uma escola desse tamanho é muito caro. Mas eu estava dizendo ao Senhor, Senhor, por que o Senhor desafiou a gente a fazer as coisas de graça? Parece uma cor de doido. Todo mundo cobra aí conferências altíssimas. A gente está fazendo a Escola de Adoradores de Graça, Conferência das Mulheres de Graça. Por quê? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Porque eu quero mudar a história dessa região. Nós não somos pedintes, nós somos pessoas que abençoam muitas e muitas outras, amém? Ô irmão, sabe como é que o Nordeste do Brasil é conhecido? Como uma região miserável de pedintes. Você sabia disso? Quando vai para São Paulo, as pessoas falam sobre o Nordeste, sabe como? Com desdém. Como se a gente fosse tudo esfomeado, tivesse tudo passando na seca e tudo rachado, que a gente fosse tudo analfabeto, um povo miserável. Aí eu disse, e o Senhor pega e diz, faça uma escola de graça. Porque é quando você dá, Cristiane, é quando você é generoso que você começa a mudar a história de uma região. Quem está aqui? Aí vem gente de fora, caravanas vêm, além de vir para Garanhuns, para uma escola de adoradores de graça, nós ainda abençoamos com hospedagem de graça. Existe isso, irmãos? Não existe, mas existe. Estou aprendendo com o pessoal lá de Santarém. A Igreja da Paz de Santarém, ela hospeda muitas centenas de pessoas nas suas conferências de graça. Quando a gente foi lá, eu e Marcos ficamos tão impactados que de lá para cá a gente tem falado, gente, hospeda em sua casa. A gente hospeda com prazer. Sabe por quê? Porque quando a gente abençoa as pessoas, sabe quem é mais abençoado? Diga, eu sou mais abençoada. É dando que se recebe. Sempre recebemos de outros estados, dos Estados Unidos, né? Mas agora chegou a vez do Nordeste brasileiro dar. Amém, irmãos? Quem é que está aqui? Diga amém. O Nordeste vai estar dando coisas, sim. Conferências de alto nível. Venha e veja. Quem está aqui? Venha e veja. Nós não somos pedintes. Nós somos cheios da glória e doadores da presença de Deus. Porque existe um povo com a terra rachada, mas sabe o que é isso? Um povo sedento e faminto pela glória. Não existe mais um povo tão sedento e faminto quanto o nordestino. Sabe aquela imagem de uma terra rachada? Ah, é o coração nordestino apaixonado por Jesus. Quem quer receber paixão por Jesus? Nossa cidade está esperando encontrar pessoas famintas por Deus. E eu falei que para mudar a história de uma cidade, a primeira coisa que eu falei aqui domingo hoje faz 15 dias, foi no dia 28 de dezembro, o último domingo de dezembro, eu preguei essa palavra, a primeira parte dela é conquistadores de cidades. E eu falei, irmãos, que a palavra, inclusive em Gênesis, coloque aí, Gênesis 22, 17, foi a promessa que Deus deu a Abraão. Quando Abraão, mais de 100 anos de idade, Isaac já tinha nascido, já era um rapazinho. E o Senhor disse, olha, eu estou procurando alguém da minha confiança. Sempre que Deus procura alguém da confiança dele, Ele manda um teste para essa pessoa, para ver se realmente ela vai ser aprovada. E Ele testou o coração de Abraão. Dá-me teu único filho que você esperou 25 anos. Você vai sacrificar ele lá no Monte Moriá. E Abraão, imagina a guerra, a luta que ele enfrentou, mas ele foi levar Isaac lá para o monte. E aquele menino foi tão ensinado pelo pai dele, que ele foi conhecido como o temor de Isaac. Porque ele poderia ter fugido do pai dele, corrido. Meu pai está ficando doido, quer me matar aqui. Ele era jovem, forte. Abraão já tinha 100 e tantos anos. Mas ele aceitou, ele foi bem ensinado a temer a Deus, a obedecer a palavra de Deus. Filho, Deus me disse que eu preciso sacrificar você. Isaac se deixou amarrar, Isaac subiu ali naquele altar, voluntariamente, porque por isso que Isaac é tipo de Cristo. Cristo foi voluntariamente para a cruz, como ovelha vai para o matadouro. Foi Isaac, subiu lá naquele altar, deixou o pai dele amarrar ele, aceitou o seu sacrifício.
quando Deus viu a atitude de Abraão para matar seu filho como sacrifício a Deus, Deus: não, Abraão, agora sei que você me teme, agora eu sei que você é um homem da minha confiança, agora eu sei que eu posso contar contigo. Olha, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Os seus descendentes conquistarão cidades dos seus inimigos. Sabe, essa bênção que Deus liberou mostrava o coração dele. Deus quer que cidades inteiras se convertam. Quem crê nisso? Se lembra de Nínive? Jonas foi lá e disse: olha, daqui a 3 dias Deus vai destruir essa cidade. E ele alega que o povo era muito perverso. A Bíblia diz que o rei se arrependeu, fez uma convocação com toda aquela cidade. Todo mundo jejuou, não comeram, se humilharam e Deus perdoou. E você sabe a história de Jonas? Foi chateado com Deus. Disse: eu não vou ter, você está com pena aqui de uma plantinha, porque ele era careca, né? E o sol ficou na cabeça dele. Deus mandou nascer uma plantinha para proteger a cabeça de Jonas. No outro dia olhou para a planta tinha morrido. Mas Deus, o Senhor matou a planta que estava protegendo minha cabeça. Jonas, você acha que essa planta vale mais do que uma cidade de 120 mil pessoas? Como é que eu não vou perdoar pessoas que se humilham diante de mim? Gente, olha, se você quer a sua vida mudada, quer te dar um segredo? Se humilhe diante de Deus. Vá jejuar para quebrar a dureza do seu coração. Às vezes nosso coração é muito difícil de lidar. Somos desobedientes, rebeldes, orgulhosos, duros de coração. Deus quer mudar a nossa vida, mas sabe quem é que primeiro resiste a Deus? Nós, com a nossa desobediência. Cheios de direitos. Queremos fazer o que a gente acha que deve fazer. Tomamos decisões sem consultar o Senhor, sem perguntar a Ele: tu queres que eu faça isso, Senhor? Sabe, irmãos, está na hora de você se humilhar. Está na hora desse ano 2026 você se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoe, porque eu tomo decisões sem nem te perguntar, sem nem ouvir conselhos. Eu faço o que eu quero da minha vida. Por isso que tua vida está desse jeito, porque tu faz o que tu quer dela. Mas se tu começar a se humilhar e dizer: Deus, eu quero que o Senhor venha governar a minha vida, Deus vai mudar a sua vida. A vontade de Deus é mudar a nossa vida, para mudar a história de cidades. E Ele diz: olha, por meio dos seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Olha, uma pessoa quebrantada, uma pessoa obediente, que se humilha, Deus não resiste, irmãos. Deus muda a história dessa pessoa. E através da tua atitude de quebrantamento, de reconhecer os teus erros, Deus começa a mudar a história da tua vida, do teu casamento, da tua família. Aí vem Jesus, muitos anos depois, descendente de Abraão, e ele diz a mesma coisa: eu quero abençoar as cidades, eu quero abençoar as nações. Façam discípulos de todas as nações. Ensine as pessoas, batize as pessoas. Ensina a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. A vontade de Deus é mudar a história de cidades. Lá em Mateus 4:23, eu acho tão lindo. A 25 diz que Jesus percorria todas as cidades, cada cidade da Galileia. Ele ia de cidade em cidade, porque o coração de Deus ama as pessoas, amém, irmãos? Há um propósito profético para Garanhuns. Um tempo atrás o pastor Marcos pregou essa palavra. Daqui a pouco, esse ano eu acho que ele vai pregar de novo. Nós temos que conhecer o propósito da nossa cidade. Garanhuns, há muito tempo atrás, recebia muitas pessoas que vinham doentes para cá, e elas vinham para ser curadas e depois voltavam. E Deus começou a falar comigo: filha, quando vocês abrem a porta da igreja, é 27 mil reais o orçamento dessa escola, é caro. Como é que faz uma coisa dessa de graça? É para abençoar muitas e muitas pessoas que estão frias, precisando de força, de ânimo, de esperança, de um toque de Deus. Quem está aqui?
Quando você oferta na escola de adoradores, quando você dá uma oferta generosa, tu estás participando desse projeto do coração de Deus, que é para abençoar a igreja dele nessa região. Em outras cidades, o povo sai para vir para uma conferência desse porte aí, desse alto nível de graça, se hospeda na casa dos irmãos, porque Garanhuns tem um propósito profético: abençoar pessoas, curar pessoas, ser um lugar da glória de Deus. Quem está aqui? Faça parte desse projeto. Se levante. Seja um abençoador. Hospede pessoas na sua casa. O ano passado eu escutei testemunhos de pessoas que me disseram que foi uma presença de Deus em algumas casas na hora do café da manhã. Deus veio, era anfitrião chorando, eram as pessoas chorando. Meu Deus, eu fiquei tão maravilhada. Que honra para nós como garanhuense. Ser um lugar de bênção para muitas pessoas que estão precisando de restauração, de cura, meus irmãos. Quem está aqui, diga amém. Fale para o seu irmão, acorde. Você é uma pessoa abençoadora. Você nasceu para abençoar. Nascemos. E eu falei, como podemos mudar? Como podemos conquistar cidades inteiras? Essa é a vontade. Como? Primeira coisa que eu falei, no dia 11, no dia 28, né, que foi o último domingo do ano, eu falei sobre a gente começa a conquistar a nossa cidade quando a gente ama o Senhor de todo o coração. Irmãos, depois você vai lá e assista lá a palavra sobre conquistando cidades. Irmãos, Mateus 6,33 diz: coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas as coisas que vocês necessitam. Se você quer uma mudança na sua vida financeira, se você quer uma mudança na sua vida profissional, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o governo de Deus. Para ouvir a voz do Senhor, para ler a Bíblia e dizer: Deus, o que é que eu faço nessa situação, no meu trabalho, na minha vida, com meus filhos? Quem está aqui? É o governo de Deus. É se envolver na obra de Deus. Sabe qual é a obra de Deus, irmãos? É você se importar com alguém, falar de Jesus para alguém, você ganhar pessoas para Jesus, levá-las ao batismo, firmá-las na palavra do Senhor. Isso é o reino de Deus, é pregar o evangelho a cada criatura. Paulo disse: eu me desgasto o máximo possível até ver Cristo formado em vós. Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 28, se eu não me engano. Ou é 26, 27. Ele falando sobre como ele se desgastava por amor às pessoas para ver Cristo formada nelas. Isso é a obra de Deus. Você precisa entender que você não está aqui à toa. Então, uma pessoa apaixonada, eu coloquei aqui essa frase: uma pessoa apaixonada por Jesus é diferente. Ela não faz apenas o que lhe é mandado, mas ela faz muito além. Simplesmente porque quer agradar ao seu amado. Gente, quando eu vejo uma pessoa só fazendo o que é mandado, perdeu a paixão por Jesus faz tempo. Quando eu vejo uma pessoa servindo na igreja, fazendo as coisas a pulso, tu precisa se arrepender e voltar para Jesus. Porque uma pessoa de comunhão, que jejua, que ora, que lê a palavra, fale comigo, Deus, cada vez mais ela cresce em amor pela obra. Ela não se cansa, irmãos. Só se cansa quem abandona o lugar secreto. Quem fica ativista, perde o primeiro amor, fica ranzinza pela cara. Quando você está perto do irmão desse, você está precisando, que ele está precisando de um avivamento. Você já sabe que ele está acabado. Mas uma pessoa que está ali: Deus, mude a minha sorte. Deus, eu não quero continuar carregando esse fardo que eu estou carregando. Toma agora meus fardos, me dê a alegria da salvação. Deus, eu estou aqui, me renove. Gente, o Espírito Santo vem. Essa pessoa está passando por problema e ela está cheia da glória. Já conhece alguém assim? Passando, está liso, desempregado, endividado, e está assim: Deus é maravilhoso, Deus é bom. Aí Deus muda a sorte dessa pessoa que prioriza Deus. Sabe, se tu quer uma mudança na tua vida, te endireita. Vai ler a palavra, gasta tempo com Deus. Ajeita a sua agenda. Aceita essa convocação. Essa convocação de jejum e oração que nós começamos sexta-feira passada, é para te renovar. Porque o Senhor te ama tanto e está vendo você, sabe qual é? Batendo a reia nas baterias.
sem alegria, sem vida de Deus. Então ele diz: vem, filho, fica perto de mim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Oh, meus irmãos, vem para Jesus. Vai, separa um tempo para buscar Deus todo dia. Andar com Deus é todo dia, nesses 365 dias do ano. Se você quer uma renovação e uma mudança, todo dia priorize se alimentar ouvindo o Senhor falar contigo, te ensinando, você aprendendo dele. Paulo foi um homem que mudou muitas cidades, e eu falei o que aconteceu em tantas cidades. Mas em segundo lugar, uma cidade, ela é alcançada para Jesus primeiro quando essa cidade tem pessoas apaixonadas pelo Senhor, crentes que estão lá cheios do Espírito, no trabalho, na faculdade, na própria família. O pai não é crente, a mãe não é crente, mas ele dá bom testemunho, é obediente, fica fazendo um serviço doméstico, lava os pratos sem bater nas panelas, tempo de quebrar tudo dentro de casa. Não, faz com amor. Cada panela que eu estou lavando é uma alma que eu vou ganhar para Jesus. Cada um desses talheres, que são dezenas e dezenas, são os discípulos que eu vou estar ensinando. Irmão, tudo que você fizer, faça de todo coração, como para o Senhor e não para os homens, tendo entendimento, é o Senhor que vai te dar recompensa. Quando eu vejo uma pessoa servindo a Deus a pulso, sem alegria, tu está precisando voltar para o lugar secreto. Porque olha, ninguém pode te honrar, mas tem uma pessoa, o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Ele fica de olho nos fiéis. Lá no Salmo 101, versículo 6. Eu procuro os fiéis da terra, para que habite comigo. Conheça o meu coração. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando alguém que depende inteiramente dele. Se você está cansado, se você não está fazendo nada no reino de Deus, você precisa se arrepender. Porque nós nascemos, foi para a glória de Deus. Quem nasceu aqui para a glória de Deus? Como é que Deus é glorificado? Quando você trabalha para Ele, quando você faz visita a alguém, quando você não só vive para a sua casa, para o seu umbigo, querendo suas coisas, mas você vive para o reino de Deus. Aí Jesus diz: olha, se você me colocar em primeiro lugar o meu reino, eu vou te dar as outras coisas. Eu vou abrir portas para ti, se você não se cansar de me servir. Irmãos, maldito aquele que faz a obra de Deus de maneira relaxada. Maldito é aquela pessoa que faz a pulso, traz maldição sobre si, servir a Deus de má vontade, traz maldição para si. Se você quer ser abençoado, se arrependa das vezes que você serviu a Deus a pulso, porque alguém te mandou. É um privilégio servir o Senhor. Das crianças, sendo aqui na igreja, aqui na recepção, segurando plaquinha. Gente, tem pessoas que estão tocadas quando alguém dá um bom dia, faz uma oração pelaquela pessoa. Que privilégio nós temos, sabe? Mas essa renovação e essa paixão que não se perde, que não se cansa. Gente, eu vou fazer 40 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, agora em julho. E eu quero crescer na paixão e na minha devoção. E eu quero amá-lo mais. Eu quero dar toda a minha vida a Ele. Eu quero ser ardente de amor por Jesus, porque vale a pena. Ele mudou minha vida. Quem está aqui? Se arrependa nessa manhã. Se você não tem sido apaixonado por Ele, perdeu o prazer de servi-lo. Porque uma pessoa apaixonada, ela muda a história da sua própria família. Às vezes não faz nada, só servindo, só cuidando bem, sabe? Dando bom testemunho. Mas a segunda forma de a gente mudar a história de uma cidade é conhecendo o nosso chamado. Meus irmãos, conheça o seu chamado. Para que você nasceu? Você não nasceu para ser um ouvinte sentado e satisfeito e salvo na igreja. Você está aqui no CCA porque Deus tem uma missão contigo. Deus quer te usar. Fala para o seu irmão: Deus quer te usar, meu irmão. Acorda para Jesus. Dê alegria ao coração de Deus com a sua obediência. Deus quer ser servido. Quem está aqui?
Sirva ao Senhor com alegria. A pulso não, nem sirva. Fazendo de qualquer jeito, de maneira negligente, é melhor não. Mas você não deve parar de servir. Quando você estiver fazendo as coisas sem alegria, tu está precisando de uma renovação. Vai te trancar no teu quarto, fecha a porta e vai te encontrar com o papai. Até que ele mude teu coração, troque tuas vestes e renove. Porque uma pessoa que busca Deus é renovada dia a dia. Dia é problema ali, problema aqui. Mas a aliança com Deus é intocável. Quem está aqui? A aliança com Deus. Olha, Deus vem buscar uma noiva sem ruga. Que é isso? É uma pessoa que nunca perdeu o primeiro amor, que nunca perdeu a devoção, que nunca perdeu a paixão. Ruga fala de amor envelhecido. Sabe que ruga fala? De um amor sem graça, que só serve o Senhor de maneira automática, a pulso. Faz porque tem que ter culto de corpo presente. Faz porque tem que, eu tenho minhas responsabilidades. Mas Deus quer que você sirva com todo o seu coração. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E também ame o seu próximo. Não viva só para orar. Receba de Deus para dar para alguém, para se importar com alguém. Seja cheio do Espírito Santo para ir atrás das pessoas. Então, a segunda coisa é: conheça seu chamado. Paulo era muito preocupado com os crentes que estavam vivendo de maneira negligente, cara para cima, só nas redes sociais, só perdendo tempo na vida. Aí Paulo escreveu em Efésios 5, 15 a 17: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como é que tu está gastando teu tempo, meu irmão? Você que diz que tem um chamado para ser pastor, se corrija, para ser pastora, para ser um missionário, para ser um líder da casa de Deus. Como você está gastando seu tempo? Que vocês não sejam insensatos, mas sejam sábios. Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos, irmãos, de Deus, esse senso, sabe? Eu não estou vivendo à toa. Deus, o que tu queres? Alguém sente isso? Um incômodo de perguntar para que vive. Os não crentes têm isso. Eu me lembro quando eu era bem novinha, uns 10 anos, ficava dizendo: para que eu existo, meu Deus? Para que eu existo? Você não só existe para comprar roupa, nem ter casa boa, nem viajar, nem comprar coisas, móveis, imóveis. Não, a gente não existe só para isso não, irmãos. Faz parte da vida, mas não é o propósito da nossa vida. Paulo começa a carta de Efésios dizendo que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Eu e você estamos nessa terra para que Deus seja conhecido através da nossa intimidade com Ele. Eu e você, nós temos um senso de destino. Sabemos que não estamos aqui na terra à toa. Há um propósito com a nossa existência. Todos nós temos necessidade de compreendermos para que nascemos. Por isso que Paulo diz: não vivam uma vida à toa. Tenham um propósito. Meus irmãos, tu estás aqui domingo de manhã, segundo domingo do ano. Existe um propósito na sua existência. Faça alguma coisa com a sua vida. Seja um abençoador de pessoas que está aqui. Faça alguma coisa. Sabe? Há um propósito. E você precisa descobrir porque você nasceu. Você precisa discernir a sua identidade vocacional. Quem Deus te criou para ser. Aí você pode me dizer: pastora, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei para que eu nasci. O que eu faço? Em primeiro lugar, busque o Senhor. Leia a Bíblia. Deus vai falar contigo quando tu estiver lendo a palavra. Vai haver uma palavra específica do Senhor dizendo para que você nasceu. Quem está aqui? Só pare de ler quando você estiver ouvindo Deus falar com você. Leia, 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 leia. Até que você vai ouvir Deus te dando, o teu propósito. Deus vai falar com você. Porque só Ele pode nos dizer para que nascemos. Ore, leia a palavra. Deus vai te mostrar. Mas a outra forma que você vai descobrir para que você nasceu. Qual é
A vontade do Senhor para a sua vida é a sua paixão. Irmãos, olha para mim. O que é que tu gosta de fazer? Faz. Gosta de quê? Você gosta de vir aqui, ajudar ali a limpar a igreja? Gosta de criança? Você gosta de ficar na recepção? Você gosta dos velhinhos da rua? Seja uma bênção para alguém. Descubra qual é a sua paixão. Invista nisso. Deus colocou dentro de cada um de nós algo que a gente se realiza, que a gente gosta de fazer. Olha o que está escrito em Filipenses 2,13. Coloca aí. Olha esse versículo. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo. Irmãos, sabe quem coloca um desejo no nosso coração para fazer alguma coisa para alguém? É Deus. Para abençoar alguém é Deus. Se você gosta de ver uma necessidade e você ajuda aquela pessoa, quem sabe você tem o dom de generosidade. Tem gente que tem o dom da misericórdia. Vai lá, socorre, dá comida, cuida daquela pessoa. Tu precisa se envolver naquilo que você tem paixão, que você gosta, se identifica. Porque Deus é o que dá o desejo e o poder de você realizar aquilo que é do agrado dele. Vá orar. Deus me mostra o que é que eu gosto de fazer. Mas, pastora, eu nem sei o que eu gosto. Estou em crise, que a senhora pergunta o que é que eu gosto. Sei não o que é que eu gosto. Eu gosto de qualquer coisa. Como é que tu vai descobrir? Como você vai conhecer o seu chamado? Primeiro buscando o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Você precisa se dispor a trabalhar em alguma área. Comece a fazer, coloca essa frase aí. Comece a fazer alguma coisa. Olha, um carro parado, não tem como tirar ele do lugar. Uma pessoa que não está fazendo nada na igreja, olha para mim. Você que não é discipulador, você que não trabalha em nenhum ministério, não se envolve em nada, tua vida não vai sair do lugar. Você é um carro parado. Agora, quer que Deus mude radicalmente sua vida, faça alguma coisa. Saia do lugar. Olha, um carro em movimento, se ele estiver andando para uma rua errada, é mais fácil ou não endireitar a direção? Sim ou não, irmãos? Se você está fazendo alguma coisa e você diz, não, pelo menos descobriu, vou para o ministério infantil. Pastora, eu tenho paciência não, minha filha, para eu morrer quando eu estou lá. A vontade que eu tenho de arrancar meus cabelos. Tu já descobriu que tu não tem chamado para criança, já pede uma licencinha lá e sai. Eu não sei se eu tenho um ministério para ficar na recepção. Faz um teste, procura da Alice. Aí você vê a pessoa abrindo a porta e saindo, distante. Aí começa a lhe encher a paciência. Tu não tem chamado. Tu não tem chamado porque senão tu vai gritar com os irmãos e não pode. Tem que ser uma pessoa gentil, né? Não pode ser uma pessoa que trata mal os outros na porta. Que foi? Já sai 3 vezes. Você não é para estar ali. Você não tem paciência, não é seu lugar. Entenderam? Mas você tem que fazer testes, meus irmãos. Faça alguma coisa. Olhe para cá. Nós temos um ministério na igreja hoje que ensina as criancinhas do abrigo. Sabe como foi que começou esse ministério com as crianças do abrigo? Flávio chegou para mim com Larissa. Pastor, eu estou sentindo de Deus de fazer umas visitas no abrigo. O que a senhora acha? Digo, vá. Daqui a pouco, pastora, a gente pode dar reforço para crianças do abrigo aqui na igreja? Pode. Olha o que foi que Deus colocou no coração desse rapaz, com a esposa dele. Nasceu uma equipe, estão trabalhando com crianças do abrigo. 2 abrigos. Evangelizando, ensinando o amor de Deus. Porque no coração dele, ele desejou. Irmãos, você, quando se envolve na obra de Deus, tu vai descobrir para que você nasceu. Ou você tem prazer, ou você vai detestar. Se detestou, então não é tua área. Mas se envolve em alguma coisa esse ano. Saia dessa inércia. Saia desse comodismo. Porque o comodismo leva a gente à estagnação. À frieza espiritual. Quem está aqui? Fala para o seu irmão. Acorda, meu irmão. Faz alguma coisa na obra de Deus. Irmãos, é nossa responsabilidade descobrir. Olha para mim. Diga, é minha responsabilidade descobrir o meu chamado. Irmãos, olha para mim. Como é que descobre o chamado? Fale comigo. Fazendo alguma coisa.
Agora em fevereiro, eu vou perguntar aqui na igreja, quem tem desejo de trabalhar com sopão, quem tem desejo de trabalhar distribuindo roupas para os pobres, com uma casa para a gente fazer, né, um reforço para crianças, para ensinar as mães uma profissão. E nós vamos começar a organizar um Ministério de Ação Social, irmãos. Com quem eu vou começar? Com quem tem o desejo de trabalhar. Eita, pastor, eu fui, mas gostei não. Tudo bem, não é sua área. Mas você precisa se dispor a fazer alguma coisa. É sua responsabilidade. Fazer algo, trabalhar em alguma área, se envolver com algum ministério, ser bênção na vida de alguém. Por isso que Paulo diz, não sejam nécios. Pessoas sem entendimento, que vivem por viver. Ô meus irmãos, você está fazendo o que com sua vida? Você só trabalha para ganhar dinheiro e comer a feira do mês? E as coisas para a sua casa? Ei, você não nasceu só para isso, meus irmãos. Isso faz parte da nossa vida, mas todos nós nascemos para a glória de Deus, para trabalhar para Jesus, para abençoar pessoas, para ser uma bênção na vida de alguém. Quem está aqui? Faça alguma coisa. Saia desse lugar de paralisia, que você está vivendo sem entendimento. Olha, uma pessoa que vive só para a sua casa, para seu casamento, para a sua família, para os seus sonhos, é infeliz. Por incrível que pareça, meus irmãos, pode ganhar uma fortuna. Deixa eu contar um testemunho. A pastora Cléia me contou de uma irmã bem rica, lá de Fortaleza. Muito rica. A mulher só vivia viajando, muitos países, mas ela tomava mais de 20 comprimidos para depressão. Ela só vivia deprimida, doente, tremia. Um dia a pastora Cléia disse assim, irmã, você pode me ajudar aqui no trabalho social da igreja com as crianças? Ela foi ajudar com as crianças lá da favela, que vêm para aprender a ler, tem reforço, tem lanchinho, eles evangelizam. Ela disse, eu vou, pastora. Tu acredita que essa irmãzinha, ricona, infeliz, cheia de doença, foi para trabalhar com a pastora Cléia? Ela se esqueceu de tomar os remédios, ela se lembrou, 2 meses depois ela estava completamente curada, porque ela se encontrou. Você pode aplaudir o Senhor? Uma pessoa que serve a Deus. Olha, uma pessoa que serve a Deus é feliz, porque nascemos para Ele, para o louvor da glória dEle. Tu não nasceu só para cuidar da tua casa e atrás de ter coisas, não. Isso faz parte da sua vida, mas você não nasceu para isso. Você nasceu para a glória de Deus. Sirva a Deus e você vai encontrar o propósito. Faça alguma coisa com a sua vida. Pare de ser nécio, vivendo sem entendimento. Para lá e para cá, parece sem saber o que fazer na sua vida. Trabalha, angústia, vazio, ansiedade, burnout. Que é isso? Tu estás perdido. Perdida, sem saber para qual é o teu propósito. Sirva a Deus e você vai encontrar o seu propósito. Cuide de alguém. Se importe, faça algo. Olha que frase. Coloca essa frase aí de Rick Warren. O nosso dom, irmãos, aquilo que Deus colocou no seu coração, que você ama fazer. O nosso dom gera paixão, que gera uma visão, que gera uma missão, que traz frutificação e nos leva à realização. Quer ser uma pessoa realizada? Faça alguma coisa. Descubra o que é que dá prazer em você e faça. O diabo só quer que você fique andando em círculo, perdido. Uma pessoa amarga, amargurada, vazia. Eu e você nascemos para fazer com que as pessoas conheçam Deus através da nossa vida. Faça algo, trabalhe em alguma coisa. Tenha entendimento, não viva por viver. Cresça esse ano, avance. Eu vejo gente que tem tudo para ser feliz, mas é infeliz. Aí você pergunta, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não participa de uma campanha dessa de jejum, sempre correndo para lá e para cá, não sai do lugar, nunca batizou uma pessoa, nunca evangelizou ninguém.
Tem dinheiro, mas está vazio. O que nos dá senso de realização é a gente se importar com alguém. Se você não tem uma missão, Jesus já deu. Ide, façam discípulos, ganhem pessoas, batize, ensine tudo que eu ordenei. Essa é a nossa missão. Leve alguém para se batizar esse semestre, esse ano, para tu ver como tu vai ficar feliz e realizado. Tu pode estar desempregado, cheio de dívida e feliz. Aí Deus pega e diz: tu está priorizando a mim, eu vou abrir portas para ti. E Deus abre portas. Porque Deus abre portas para quem prioriza o reino dele e trabalha para Ele e tem amor pelas pessoas. Quem está aqui, diga amém. Olha essa outra frase. Nós amamos, servimos e cuidamos dos outros, porque esta é a conduta normal de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia de Espírito serve, cuida dos outros. Porque somos cristãos. Cristo foi o servo maior. Não podemos deixar de servir. Porque o Espírito de Jesus, o Espírito do servo, tem enchido o nosso coração. Quando servimos, estamos sendo apenas quem naturalmente somos. Cristãos, irmãos. Cristão é uma pessoa que imita Cristo, o servo de todos. Jesus disse: olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Quando você serve, há um senso de realização, de propósito. Só nos tornamos conquistadores de uma cidade quando a gente serve as pessoas daquela cidade. Sirva no seu trabalho como cabeleireira, como manicure. Sirva a Deus, ganhe pessoas, faça visita. Sirva no teu trabalho, na faculdade. Os meninos que são adolescentes, ganhe muitas almas esse ano na sua escola. Revolucione, porque eu sei que quando você se importa com alguém, o nome de Jesus é glorificado. E por último, primeiro, uma cidade ela é conquistada, irmãos. Ela é transformada quando tem pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que amam Jesus de todo o coração, como Paulo, revolucionador. Segundo, pessoas que conhecem o chamado. Como é que eu conheço? Eu vou orar, Deus vai falar comigo e eu vou trabalhar. E é sobre isso que eu quero terminar. Cumpra sua missão. Não apenas conheça. Eu amo criança. Está fazendo o quê? Nada, porque eu estou muito ocupada. A minha vida é uma correria. E tu nasceu para quê? Por isso que tua vida não sai do lugar. Sempre abatida. Uma pessoa realizada, ela sabe o chamado. Ela se envolve, dá a vida. Ela é útil e ela glorifica a Deus. Ai, Deus abençoa o casamento e os filhos. Deus faz milagres, irmãos. Se você já sabe, então se envolva. Para de viver para você. Jesus não te chamou para você ser egoísta. Só se importar com o seu umbigo. Não, éramos infelizes, governados pelos nossos sentimentos e pensamentos. Jesus nos encontrou e nos deu um propósito. Assim como eu dei minha vida, dei vocês também a vida de vocês. Nisto conhecemos o amor. Que Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Agora é a hora de nós darmos a nossa vida para que Jesus seja conhecido. Irmãos, 1 João 3,16. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É João 3,16, está na hora de você ler mais. 1 João 3,16. 1 João 3,16, leia. Está na hora de você dar a sua vida para abençoar pessoas, ser útil. Aí você vai ter um senso de realização. Então, por último, como muda a história de uma cidade? Quando cada um aqui estiver cumprindo sua missão. Coloque as frases aí. Primeira, as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Mas, meu irmão, tu está fazendo o quê? Você está escolhendo o quê? Eu já escolhi, eu quero conversa com ninguém, eu não quero fazer nada. Pois, meu irmão, vai andar em círculo. As suas escolhas determinam o seu futuro, quem você vai ser. Segunda frase, as nossas atitudes determinam a nossa altitude. Uma pessoa que se quebranta, que reconhece os próprios erros, que reconhece que é orgulhosa, que reconhece que é difícil, ela se humilha, ela vai muito alto, irmãos. A tua atitude de se humilhar vai te levar a grandes alturas em Deus. A tua atitude de consertar a tua vida vai te fazer crescer. Quão alto você vai chegar? Coloca aí essa outra frase.
depende das suas escolhas. O que é que você está escolhendo? Está escolhendo nada. Nada vai acontecer. Apesar que já é uma escolha escolher nada. Sabia? Escolher nada é uma escolha. Mas eu quero te dizer, hoje pela manhã, escolhe renovar o teu tempo devocional, escolhe ler a Bíblia, escolhe buscar Deus, escolhe ouvir a Ele, escolhe vir para a escola de adoradores e dizer: Deus, basta um toque teu na minha vida e a minha vida vai ter outro rumo, eu quero ser mudado. Basta você escolher buscar o Senhor e as coisas vão mudar. Tudo começa com a oração, meus irmãos. Paulo só foi um conquistador de cidades, sabe por quê? Porque ele descobriu que foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Ele não perdeu tempo. É isso que o Senhor quer de mim? Então eu vou ser o que o Senhor me falou para eu ser. O Senhor quer que eu seja professor de universidade? Pois eu vou ganhar muitas almas na universidade. Eu sou enviado para lá para revolucionar muitos e muitos alunos. Quem está aqui? Descobre para que Deus lhe criou. Não sei, faça alguma coisa. Pelo menos tu vai descobrir para que Ele não te criou. Mas tem que fazer alguma coisa. Ele descobriu lá em Gálatas capítulo 1, 15, 16. Ele escreveu sobre essa descoberta. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove revelar o seu Filho em mim. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, sem perder tempo. Eu não consultei carne nem sangue. Eu fui obediente à visão celestial. Tu é obediente à visão celestial? Não, pastor, que eu não tenho nem visão. Pois Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar uma missão, Deus vai te dar um chamado. Você precisa se trancar no teu quarto, fechar a porta e orar e buscar a Deus. Para que eu existo? Me diga o que tu queres que eu faça. Faça. Se Deus te mandou abrir uma célula, meus irmãos, você que não congrega em célula, vai congregar. Você que quer uma célula na sua casa, Deus te disse isso. Vai congregar em uma célula e fale com o líder: eu quero ir na minha casa. Eu quero ser um líder de célula. Tu quer ser líder de célula? Vai estudar na escola ministerial. Seja discipulado. Congregue fielmente. Seja uma pessoa que vai ser treinada na sua célula. Se Deus te disse que é para você ser um líder de célula, então seja. Se Deus te mandou cuidar de meninos de rua, então vá cuidar. Se Deus te mandou cuidar dos velhinhos, vá fazer isso. Vai e faça. Se é para evangelizar na escola, na faculdade, na tua vizinhança, faça isso. É para abrir uma casa de paz, um grupo de evangelismo, corre e obedeça. Paulo só foi quem foi, porque ele foi obediente à visão celestial e rápido ele foi lá obedecer. Só seremos conquistadores de uma cidade quando estivermos atuando no chamado que Deus nos mandou fazer. Faça alguma coisa. Pelo menos você vai descobrir se foi chamado ou não foi chamado para fazer. Não se compare com ninguém. Faça apenas sua parte. Quem está aqui? Faça apenas sua parte. Conheça. Procure conhecer a vontade de Deus e haja. Se torne excelente naquilo que você sabe que é a vontade do Senhor. Se torne excelente. Somente os excelentes, os dedicados, os obedientes mudam a história de uma cidade. E eu quero terminar com Atos 17:6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aqui tem pessoas que precisam mudar a história de Garanhuns. Levante que a gente vai orar por você. Levante nessa hora. Entregue sua vida nessa manhã a Jesus. Não viva por viver. Não seja nécio. Não viva de qualquer jeito, perdendo tempo. Procure conhecer qual é a vontade do Senhor. E como é isso, pastora? Se envolva em alguma coisa na casa de Deus. Sirva, trabalhe, seja um voluntário. Feche os seus olhos. Pai, eu quero apresentar meus irmãos diante de Ti. Não apenas meus irmãos, mas a minha própria vida. A vida de Marcos. Eu quero chamar Marcos aqui na frente para nós orarmos. Senhor, essa cidade está esperando pessoas que se importem com elas. Senhor, tantas pessoas que não te conhecem. O Senhor colocou desejos no coração de cada pessoa de servir em uma área.
Tem pessoas que têm o dom de misericórdia. Tem pessoas que se preocupam com os velhinhos. Tem pessoas que se preocupam com os drogados. Tem pessoas que se preocupam com meninos de rua, com o orfanato, com o abrigo. Tem pessoas que gostam da área social. Tem pessoas que gostam do ministério de música. Tem pessoas que gostam de evangelismo nas ruas, nas praças. Senhor, eu oro para que o Senhor venha tocando. Ore pela sua vida. Diga: Deus, toca a minha vida, Jesus. Toca o meu coração. Venha nessa manhã, Jesus, acordando as nossas vidas. Dê uma sacudida. Não viva por viver. Garanhuns está esperando pessoas que se importem com elas. Lá no teu trabalho, dê um bom testemunho lá para o teu patrão, lá para o teu gerente. Dê um bom testemunho na tua escola. Você seja uma pessoa que faz grupos de estudo e aproveita e lê um versículo e evangeliza. Se importe com alguém da sua família. Ore com alguém, ore com o seu irmão que está ao seu lado. Diga: Jesus, sacuda a vida do meu irmão que está aqui ao meu lado. Senhor, eu oro para que ele saia dessa inércia, mas ele faça alguma coisa na tua obra. Se envolva no projeto mais nobre da terra, que é o teu reino, que é pregar o evangelho, que é ganhar pessoas para Jesus. Comece a orar pelo seu irmão. Diga: Deus, acorda meu irmão. Há um chamado maior. Tem até uma música, um chamado maior. Há algo maior, algo melhor. Vamos cantar essa canção. Há algo melhor, meus irmãos. Há algo muito mais nobre na nossa vida do que viver só para trabalhar e ganhar dinheiro e ter coisas. Deus te chamou para ganhar almas para Ele, para ser uma pessoa usada por Ele. Existe algo maior, existe algo melhor. Existe, meus irmãos. Existe uma coisa para se doar. Existe algo maior. Existe algo melhor. Existe algo melhor. Existe algo digno a se doar. Sim, existe sim, o reino de Existe Deus. algo maior. Vão, prega o evangelho a toda criatura. Se importe com alguém. Uma coisa a se desgastar. Existe algo maior. Existe algo melhor. Existe algo digno, Existe Jesus. algo digno a se doar. Existe sim. Existe algo maior. Sim, esses aqui para servir a ti, Jesus. Existe uma coisa a se desgastar, mais que o ouro, mais que a prata. Nossa ambição é te encontrar. Mais que os prazeres deste mundo, nosso desejo é pra sempre te amar. Mais que o ouro, mais que o ouro, mais que a prata. Nossa ambição é te encontrar. Mais que os prazeres deste mundo, nosso desejo é pra sempre te amar. Existe uma marca famosa de tênis, de roupas esportivas. Inclusive, Cristiane já falou sobre isso em outra pregação. A Nike tem um lema chamado Just Do It. Significa apenas faça. Apenas faça. Se você está parado, apenas dê um passo. Esse um passo vai gerar outro, que vai gerar outro, vai te tirar da inércia. Um objeto parado vai continuar parado, a menos que uma força o impulsione para frente. E eu queria te desafiar. Apenas faça. Querido, apenas se voluntarie. Tenta. O importante é você fazer alguma coisa. Se não é aquilo, tudo bem. Tenta outra coisa. Se você não se identifica, não tem problema.
Você pode tentar uma outra área. O que não pode é você continuar parado e vai continuar parado, porque sem um passo, sem uma decisão, você não se moverá. E eu quero te dizer, Deus não vai fazer isso por você e por mim. Por exemplo, até agora eu não fiz exercício físico. As pessoas já falaram, o Cristiane já falou, eu sei que eu preciso, mas eu tenho que fazer o quê? Colocar o tênis com vontade, sem vontade, chorando, doendo, gemendo, na força da raiva, e fazer. Eu preciso, eu sei, eu não posso adiar. Estou falando de mim, tá? Cristiane já foi, Tiago, vários discípulos, pastor, eu vou com você, eu ando com você, vamos para o parque, vamos para a academia. Mas se eu não decidir, ninguém vai fazer por mim. Estão entendendo? Eu também quero falar, se você já sabe qual é o seu chamado, seja excelente. Eu e Marcos conhecemos um pastor jovem, ele é professor da USP, São Paulo, ele é pós-doutor, ele é pastor da Igreja Batista de lá, uma sumidade, e ele é usado lá na universidade. Seja excelente no que você foi chamado, estude, se aperfeiçoe, dê seu melhor, porque assim a Garanhuns vai ser mudada, pessoas sendo excelentes naquilo que Deus tem chamado. Como o pastor Marcos falou, faça alguma coisa para descobrir. Mas deixa eu dar o meu testemunho positivo. O exercício eu sei que eu vou fazer, eu vou tomar uma decisão, mas com relação à comida, eu decidi. Está sendo difícil. Eu já fui para alguns casamentos. Meu Deus, ontem eu estava no casamento. E assim eu decidi mesmo cortar açúcar. Eu decidi diminuir carboidrato. Eu decidi. E está acontecendo. Veja, quando a gente decide, tá, é difícil, é muito difícil. Tem dia que é quase que impossível. Virada do ano, Natal, casamento. Às vezes é uma festa, às vezes é uma comunhão. Bota aquela sobremesa. Meu Deus. Ontem eu comi uma colherzinha de doce de leite na casa de Cléa. A vontade que eu tinha era de comer o pote todo, a travessa toda. Mas eu comi uma colherzinha, literalmente. Uma colherzinha, sabe? Mas quando a gente decide, acontece. E vamos encerrar agora, para que você hoje decida. Eu olhei no link, quantas pessoas entraram no link e preencheram. Faltou você. O link dos novos ministérios. Faltou você. Você pode fazer isso. Sabe quem é o privilegiado? Somos nós. Deus não precisa de nós, irmãos. A verdade é essa. Deus não precisa de mim, de você. Porque Deus é Deus. Deus é autossuficiente, autoexistente. Deus conta conosco, mas o privilégio é nosso. Senhor, apenas faça. Hoje de manhã, o Seu Espírito Santo está nos dizendo que para conquistar essa cidade é necessário amar o Senhor de todo o coração, descobrir o nosso chamado e fazer. Eu oro por pessoas que estão aqui na inércia espiritual, na inércia emocional, na inércia, Senhor, ministerial. Eu oro agora para que uma força do Espírito os impulsione a tomar uma decisão, a se envolver com a tua obra, com a tua história, com o que o Senhor está fazendo no CCA, nas células, no discipulado, na conquista das escolas, das universidades, Senhor, dos bairros dessa cidade, quer sejam dos ricos ou, Senhor, dos necessitados, das crianças, dos idosos, dos jovens, dos adolescentes, das famílias. Deus, levanta-nos para resplandecer. Abençoamos cada pessoa aqui com uma decisão de se levantar e fazer, em nome de Jesus.
Amém. Vamos terminar dizendo isso. Se você quiser receber a oração por essa palavra, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, para que você se levante.